todo mundo associa depressão com chorar, né? A gente acha que a pessoa tá chorando o tempo todo e às vezes não vai ter esse choro. Não é falta de fé, não é preguiça, não é falta de coragem para enfrentar o mundo, é uma doença. E como que a depressão se expressa de forma diferente no homem e na mulher? Acho que a mulher tem muito mais facilidade de falar. Não conseguir levantar da cama, sabe? Assim, você não conseguir tomar banho. Um mês que não lava a cabeça. Exatamente. O relacionamento acaba, divórcio grisalho, que tem acontecido demais, e o ninho vazio. Então, às vezes é uma pessoa que bebeu socialmente a vida inteira. Aí aposentou, deprimiu e começa a beber muito. E a gente vai ver que tá deprimido. Tá, eu tomo remédio tem 20 anos, mas às vezes a pessoa toma 20 anos, nunca foi no médico ajustar o remédio. Aí eu morro de medo de tomar remédio e ficar viciada. Não existe um antidepressivo que vicie. E algumas pessoas acham que assim, ir ao psiquiatra já é o fundo do poço, né? E eu acho que o que a gente tem que trabalhar é não esperar chegar no fundo do poço para procurar. O idoso não é normal ficar deprimido, né? Todo mundo acha assim, é velho, tá deprimido, é assim mesmo. Não é. Outro dia eu assisti a um vídeo nas redes sociais de uma moça contando sua própria experiência. Ela disse que depois de uma situação difícil que viveu, entrou em um estado de tristeza profunda. Aos poucos, a vida foi perdendo a cor. Ela foi perdendo a vontade de tudo, até mesmo daquilo que ela mais gostava de fazer. Tudo parecia vazio. Levantar da cama era difícil, tomar banho, pentear os cabelos, sair de casa. Cada tarefa do dia a dia era um grande desafio. Por muito tempo, ela se arrastou pelos compromissos do dia a dia, carregando um peso invisível, até finalmente receber o diagnóstico: depressão. O que mais me chamou a atenção nesse vídeo, além do relato dela, foram os comentários. Ainda hoje, muita gente não acredita na depressão. É muito comum ouvir frases como: se você se esforçasse mais, não ia estar assim. Isso é coisa da sua cabeça. É falta de fé, falta de Deus. Pesado, né? Mas é exatamente por isso que precisamos falar sobre o assunto. No Bem Com Você de hoje, a nossa conversa é sobre depressão. Eu sou Nicele Fonseca e vem comigo conhecer as convidadas deste episódio. Doutora Bárbara Vilela, médica, psiquiatra e sócia-diretora da Clínica Mangabeiras. Tem atuação com foco em depressão, transtornos ansiosos, TDAH e transtornos alimentares. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e falando sobre um tema que é tão importante e tão recorrente na minha prática. Sim, temos muita coisa para conversar, né, doutora? Mônica Veloso, psicanalista, comunicadora e palestrante. Compartilha sua própria experiência, escuta clínica de mulheres e pesquisa sobre o universo 40+. Seja muito bem-vinda. Obrigada, esse espaço é maravilhoso, o assunto é extremamente atual. Temos um mundo gigante de mulheres 40+. Eu acho que hoje aqui a gente vai conseguir compartilhar as nossas experiências clínicas e pessoais também. Exatamente. Tá aqui com a gente também a Bárbara Cabral, terapeuta ocupacional, doutora em ciência da reabilitação pela UFMG e especialista em gerontologia. Seja bem-vinda mais uma vez, Bárbara. Obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez e falando sobre um tema tão importante e atual, como todos já falaram. Uma alegria poder voltar. Sim, vai ser maravilhoso. E claro, gente, Isabela Hoffman sempre presente. Sempre juntas e já estou com dúvidas. Nick, muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim: não, tô deprimida, tô triste, tô com depressão. Sim. Né? Banaliza tanto o tema e eu já começo com uma dúvida. Quando que esse tô deprimida é um sinal de depressão? Ótima pergunta, porque tem a tristeza, que todo mundo tem e é natural da vida, né? E a depressão é diferente porque é uma doença. A tristeza é uma emoção como qualquer outra, né? A gente tem alegria, tem raiva, tem ansiedade, mas a depressão é um quadro clínico que ele se arrasta ali. E muitas vezes ele não tem um motivo, porque tristeza tem motivo, né? Tem. Eu tô triste porque aconteceu isso e aquilo. Às vezes a pessoa não consegue muito endereçar o porquê da tristeza, mas ela é autolimitada. A depressão, a gente fala que ela tem que durar pelo menos 2 semanas para a gente considerar que é um quadro depressivo. E aí a Nicele acabou definindo bem, assim, porque é a anedonia, que é aquela falta de prazer em coisas que a pessoa antes sentia prazer. É uma falta de interesse também. Tem paciente que fala: nossa, agora eu olho lá filme para assistir, eu adorava assistir, agora nada me interessa, parece que tudo tá bobo. Ou eu adorava ir na academia, agora eu não vou mais.
isolamento social. Então, às vezes, uma pessoa que era social, conversava e agora nem o WhatsApp quer responder mais. Então, vai se fechando ali. Essa falta de energia e junto, muitas vezes, com pensamentos de que eu não queria existir ou eu não deveria ter nascido, eu queria deitar aqui, dormir, ficar uma semana e acordar quando as coisas estiverem melhores, que esses pensamentos podem ir escalando. E essa tristeza, ela acontece na maior parte do tempo. Eu acho importante ressaltar, porque às vezes chega uma mãe junto, ou uma esposa, né? O marido fala, não, mas não fica triste o tempo inteiro não, viu? Tava morrendo de rir lá com as amigas. Tava tudo ótimo. Então, assim, não é uma tristeza o tempo inteiro, mas a maior parte do tempo. E eu acho um sintoma também muito importante a irritação. Né? Às vezes a pessoa, porque todo mundo associa depressão com chorar, né? A gente acha que a pessoa está chorando o tempo todo e às vezes não vai ter esse choro, né? E a pessoa, os outros também não vão ver, mas é irritação. Então aquela pessoa sempre muito educada, cortês e de repente fica pavio curto, grossa, né? Por exemplo, sei lá, o marido às vezes está em casa, aposentou e aí começa a te dar uma resposta. Ou a mulher também, né? A gente começa a ficar sem paciência, apática, sabe? Né? E tudo que a pessoa fala te incomoda. Alguém que você gosta e aí tudo... Ai, que coisa, eu não queria estar aqui. Fica estourando com a pessoa. Isso são sintomas muito importantes que merecem ajuda e mais apoio do que briga, né? Assim, brigar, bater de frente, falar que... Ai, se você tivesse mais fé, você ia conseguir. Se você se esforçasse mais, você ia dar conta. Piora, isso só piora, porque coloca tudo em cima da pessoa, né? Então, você acha que está tudo em você de resolver, que você tem que dar conta sozinho. E ninguém fala isso de, por exemplo, um problema no fígado, né? Não, você tem que dar conta disso aí. Cadê sua força de vontade, sua fé? E falando em fé, né? Eu acho que eu tenho que pontuar aqui que eu tenho um paciente que ele é padre. Então, assim, é ótimo, porque ele tem, logicamente, tem muita fé, né? E ele fala muito, nas missas, né? Fala, olha, eu já estive deprimida. Acho que o padre Marcelo Rossi também já falou sobre isso. O Fábio já compartilhou. E ele consegue separar isso muito bem, assim. Eu entendo quando eu estou deprimido, porque agora já não é a primeira depressão dele, já foi uma coisa mais recorrente. E o que é tristeza? Eu entendo que Deus vai me ajudar e ajuda assim nesse processo, mas que eu também preciso de tratamento. Não é negar Deus e a fé. É óbvio que isso pode ajudar muito, né? Em vários casos. Mas tem questões biológicas, ambientais, hormonais. Isso que eu gostaria de tocar aqui nesse momento com vocês. A Nick disse que temos aí um público gigante de mulheres 40, 50 a mais. E às vezes acontece que muitos sintomas que a gente vai somatizando no corpo levam a uma leitura que foi para a depressão. A nuvem mental, o desânimo, a falta de desejo, a falta de prazer nas coisas que antes você tinha o hábito de fazer. Então, é interessante também a escuta médica, nós profissionais da saúde, os ginecologistas, terem essa escuta que pode ser depressão, mas também pode ser uma sintomatologia que vem com a menopausa, com o climatério, que é o período que antecede a menopausa. A menopausa, que é a perimenopausa, aquele 1 ano ali que você ficou sem menstruar, a partir daí você está na menopausa. Muitos sintomas, eles entrelaçam e eles confundem a escuta clínica. Então, acho que é interessante aqui a gente desmistificar o que existe sobre a depressão. A depressão é uma doença, como muitas outras, como a doutora Bárbara compartilhou com a gente aqui agora, como você tem um problema, sua glicose está alta, você tem um problema no fígado, ou então você está com um problema no coração e todo mundo te apoia e ok, não é falta de fé, não é preguiça, não é falta de coragem para enfrentar o mundo, é uma doença, como todas as outras, e observar em que estágio da vida você está com relação ao seu organismo. É este corpo aí que ele vai passando por mudanças, assim como ele passou por mudanças lá na puberdade, que é um tsunami, depois no puerpério, que nós que somos mães sabemos a loucura que né, voltar para casa com o bebê, na menopausa também vai passar. Então,
admitir a situação e encontrar soluções para a gente seguir em frente e viver bem. E você trouxe essa mulher, né, com mais de 40 anos aí, que está nessa fase, com essa mudanças hormonais, várias situações desse momento da vida. Eu penso que se a gente fosse definir a depressão, você teria que separar em grupos, né, doutora? Então, os idosos, as crianças, as mulheres, os homens. E trazendo para essa mulher com mais de 40 anos, quais são os fatores, assim, que afetam mais nesse sentido? Eu sinto, Nick, que é como se a vida fosse dividida em 2 tempos de jogo. A primeira parte do jogo, a primeira parte do game, todo mundo bate muita palma. O universo conspira a favor. Você chega, você é criança, suas primeiras conquistas, nasceu dentinho, parabéns, ok. Adolescência, que lindo, tá cheio de espinha, mas todo mundo ok, tá lindo porque vai passar, porque você tá ascendendo. Jovem adulto, maternidade. 40, se nós temos expectativa de vida de 80 anos, 40 é como se fosse um marco ali e as pessoas tivessem a sensação, olha para trás, muitos sonhos não foram realizados, algumas não escolheram a maternidade, podem sentir isso como uma menos-valia, relacionamentos que não deram certo, a mulher que não casou e que ela é taxada pela sociedade como encalhada e titia, né? Ficou para titia nas festas de família. E aí você vai avançando, 50, não reproduzo mais. Então, a sociedade já não me vê da mesma forma, ela já não me aplaude, muito antes, pelo contrário, virou velhinha, né? Se tiver terminado um relacionamento, um divórcio grisalho, e como é que vai ser? Agora não vai arrumar ninguém. Não vai ninguém, vai ficar sozinha. Vai, porque o homem com 50, barrigudo, fora de forma, se é bem sucedido, ok. A mulher 50, de cabelo branco, descuidada, ninguém vai paquerar no bar. Então, são muitas questões que chegam para esse meio para frente. Como é que eu vou lidar com essa segunda fase? E eu acho que essa questão da proximidade com o envelhecimento traz um medo muito grande, porque na nossa sociedade, infelizmente ainda, ficar velho é perder o valor. Assim, né? Você já não contribui financeiramente mais, né? Se você não tem um trabalho, se aposentou, e aí você se vê diante de algo assim, e ser mulher e idosa é um peso muito grande, né? Quantas terapias aí de tentativa de reverter o envelhecimento para a mulher, enquanto os homens não têm que lidar com isso da mesma forma e intensidade. Então, são muitas questões que ficam aí no nosso imaginário que contribuem, sim, para uma depressão, para esse estágio, né? Para você se sentir dessa forma. É uma pressão silenciosa, né? Exatamente. Porque ninguém fala, mas todo mundo sente. Toda mulher entende, né? As redes não é silenciosa. Eu acho que fala redes, também. Ela grita. Eu acho que é escancarado, por exemplo, você tem um destaque, se você é uma mulher 50 a mais, que malha, que é bonita, que não aparenta ter 50, mas se você é uma mulher com 50, que já tem ruga, cabelo branco, você já é uma mulher que... Aí o pessoal fala, desleixada. É uma avaliação negativa, às vezes não tem como fugir disso, porque se fez procedimento estético demais para parecer jovem, nossa, não entende. Exagerou a idade. É natural, né? A gente tem que envelhecer. Se não faz nada, nossa, mas aí também entregou, né? Não está se cuidando. E acho que é uma fase de avaliar a vida, né? Assim, é como se fosse a metade do caminho. Então, a gente começa a avaliar o que não deu certo, né? O que a Mônica estava dizendo. Então meus filhos não são o que eu achei que seriam, ou não tive filhos, me arrependi ou não dessa escolha, meu trabalho não foi o que eu queria, ou foi até certo ponto, mas ou me dediquei muito ao trabalho, não deveria ter feito isso. Eu acho que isso aumenta muito a chance de depressão, pensando assim em um fator externo. E aí, falando sobre climatério, né, menopausa, tem a parte hormonal também, que para a gente é um diagnóstico diferencial e tanto, porque às vezes é sintoma da perimenopausa, da menopausa, e às vezes é depressão, e às vezes os dois. Porque, sim. Às vezes até um por causa do outro, né? Por causa dessas perdas, leva à depressão. Então, assim, na menopausa existe uma queda de estrógeno. E o estrógeno, ele ajuda a aumentar ali a disponibilidade, né? A quantidade de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, que são os neurotransmissores que deixam a gente mais feliz, né? Então, serotonina, se ela baixa, aumenta muito a chance de depressão. A noradrenalina também, muito relacionada à depressão, à falta de energia.
E a dopamina é aquele neurotransmissor do prazer, da alegria. Então, na menopausa, naturalmente, isso tudo diminui. Então, já aumenta a chance de depressão. Aí diminui progesterona, aumenta a chance de irritabilidade. E acho que quase todo mundo sente. A testosterona zera. Né? A testosterona vai lá embaixo. E aí muda até a distribuição de gordura do corpo, né? Sim. Que passa a ser mais abdominal, tem uma tendência a ganho de peso, e aí já mexe com a autoestima. Então, são vários fatores ali nessa faixa etária para aumentar a chance de depressão, tanto internos, hormonais, né, quanto externos. Né? E esse luto do corpo, né, Bárbara? Porque a gente vai viver esse luto do corpo. Os corpos, nós vamos com ele até o final, até né, a nossa última morada, mas, na verdade, a gente envelhece todo dia. A questão é como é que a sociedade joga para a gente essa informação e como é que a gente introjeta, recebe e o que vai fazer com isso. Porque não tem jeito, é um fato. Você falou da questão do peso. É muito difícil perder peso depois dos 40 anos. Você entrar na mesma calça, manter as mesmas medidas, comendo a mesma quantidade, bebendo a mesma quantidade e sem fazer exercício. A importância da atividade física. As gorduras mudam de lugar. Eu brinco e falo, gente, elas estão andando. Você sobe a balança, pesa a mesma coisa. E aí tem uma dobra que a mulherada que vai entender, vocês são mais jovens não, mas a dobrinha do sutiã. Aperta no sutiã e você quer botar uma blusinha justa, colada e fazer aquele desenho, assim, mas não tinha isso. Enfim, seu corpo está diferente. E aí, vamos ver o que nós vamos fazer com essa informação, como e aí, nós vamos viver. Eu fico pensando, né, nesse caos, porque você tem essas mudanças ali, fisiológicas mesmo, do seu corpo, naturais do corpo, o processo de envelhecimento, ele é um processo natural do nosso corpo, essas alterações hormonais, enfim. E tem fatores externos também, né, que vão acompanhar vocês, nós, nessa fase da vida. Então, a gente fala muito sobre a síndrome do ninho vazio, por exemplo. Então, eu penso nessa mulher que está nesse turbilhão, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E acorda e não tem mais uma série de, entre aspas, obrigações que ela tinha antes. Freud, o criador da psicanálise, ele fala muito sobre onde você vai colocar a sua libido, né? Onde você vai colocar a sua energia psíquica. Quando a gente é mãe, durante uma trajetória gigante, parte da nossa energia psíquica é endereçada a esses filhos. É o nosso maior e principal objeto de amor. Então, você cuida. Às vezes, até se descuida. Acha que por culpa, por falta de tempo, eu não deveria estar gastando esse dinheiro comigo, eu vou gastar com meu filho, vou guardar para a faculdade dele. Eu não deveria estar me cuidando tanto porque eu tenho que estar na reunião da escola. Enfim, diversas obrigações. Um belo dia, é natural acontecer, até por isso que a gente trabalha na criação dos filhos, buscando que eles cortem esse laço, né? Esse cordão e vá para o mundo. Só que na hora que eles vão, dá um vazio. Você não tem mais aquela rotina, você não tem mais aquele objeto de amor. E muitas vezes acontece com o seu companheiro de começar a observar que a relação não está muito boa, que a relação não está fluindo como você supunha. Porque antes você tinha atenção em outra coisa. E a casa estava cheia, muita coisa. Movimento, uma loucura. De repente, o casal nem parava em casa, né? Os dois trabalhando. Exatamente. Muitas vezes vem a decepção de uma relação que ela era... A base sólida dela estava nos filhos. O relacionamento acaba, divórcio grisalho, que tem acontecido demais, principalmente após a pandemia, que as pessoas ficaram dentro de casa e convivendo. Aí viram que não estava bom o negócio. Que conviveram, que tristeza. Né? Conviveram, o dia inteiro. Separou. E o ninho vazio. O que eu ressignificar? O que eu vou fazer com esse tempo? Vamos ressignificar novas emoções e novos desejos. Exato. E nessa fase, às vezes os dois estão aposentando, né? O casal está aposentado. Então, assim, de repente tem um tempo ali que, além dos filhos saírem de casa, é um tempo para os dois e sair o trabalho. Então, eu vejo muito isso. O que eu vou fazer com esse tempo? Aí os homens, acho que tem muitos pacientes que foram para marcenaria, assim, como um hobby. As mulheres, às vezes, alguma coisa assim... eu vou para aula de cerâmica com uma amiga, é uma coisa do tipo, mas eu vejo que quando era uma pessoa muito ligada aos filhos, né, a libido estava ali na criação dos filhos, ou só no trabalho, existe uma grande dificuldade em achar
esse novo objeto aí de amor que vai preencher o tempo, né, a motivação e como que a depressão se expressa de forma diferente no homem e na mulher. Acho que a mulher tem muito mais facilidade de falar de doença, de sofrimento, principalmente psíquico, do que o homem. Sentimentos, né? É. Ela Apesar, desabafa. a gente costuma dizer que quanto mais velha a pessoa... Velha, não vou falar velha, né? Quanto antes a pessoa nasceu, maior a dificuldade de perceber uma depressão, porque aí tem ainda aquela... escutou muito quando jovem, né? Ah, isso é falta de roupa para lavar, é falta de ter um problema de verdade. Mas ainda assim, as mulheres ainda percebem mais. Ah, eu não era assim, eu era mais animada, eu acho que eu vou conversar com alguém. Nossa, e só um ponto antes de seguir, porque eu acho muito importante falar que justamente nessa fase de transição, não dar conta de o que vai fazer depois, né? Porque você deu ótimos exemplos de pessoas que encontram, né, esse caminho. Existem profissionais para auxiliar nessa transição de carreira. Por exemplo, a aposentadoria que você mencionou, a gente não planeja há um mês, faltando uma semana. E a gente tem esse imaginário de que a gente vai aposentar e vai tirar férias. Vai ficar, tipo, 30, né? Vou dormir, vou descansar. Isso é legal, 30 dias, ok. Depois você fica querendo Depois você já não aguenta rotina. mais. E aí começa... Essa busca, essa né? angústia de o que eu vou fazer. Eu não tenho filho, às vezes meus filhos não tiveram filhos, então não tenho neto, que às vezes, né, vai pro neto. Eu não trabalho mais, eu já não me identifico com o meu parceiro, a gente gosta de coisas diferentes. Então, como que é muito importante o planejamento da aposentadoria já, sabe? Assim... claro, né, eu trabalho com envelhecimento, né, então tem... Mas a gente planeja o envelhecimento aos 30, 35, aos 40, é quando a gente se vê entrando na menopausa, que a gente começa a pensar em envelhecer e em aposentar, né? Já começar a pensar, o que eu gosto, né? Será que... Tudo bem, a gente tem uma rotina difícil de trabalho, mas tem algum hobby que me interessa mais? Né? Será que é a hora de eu começar já a abrir minha cabeça para isso? Porque senão o baque vai é muito chegar de uma grande. vez É e não muito vai dar grande. conta. E aí vem a depressão. Você deve ajudar muito nisso, né? Em Eu achar esse novo... O terapeuta ocupacional trabalha diretamente com isso, assim, né? Nem todo mundo vai precisar de um profissional, mas muitos vão se beneficiar. E aí você não precisa ter uma doença para isso, um diagnóstico, né? Óbvio que ter vai ajudar, mas assim, o terapeuta ocupacional vai ajudar justamente nessa organização da sua vida, da sua rotina, do seu dia a dia. Eu acho importante falar do álcool para o homem, principalmente, mas para a mulher também, mas eu queria muito pontuar isso, porque a mulher 50 mais, né, 40 mais, deprimida, ela normalmente fica mais introspectiva, mais chorosa, se isolando mais. O homem pode apresentar isso também, mas normalmente vem com uma irritabilidade um pouco maior. E como existe uma dificuldade até na criação, né? Os meninos eram mais criados assim, de uma forma mais reprimida. Isso, o homem não chora. Você não vai falar que você está sofrendo, você não vai falar que você está triste. Então, eles vão muito para o álcool. Né? Então, às vezes, é uma pessoa que bebeu socialmente a vida inteira. Aí aposentou, deprimiu e começa a beber muito, beber muito. Então, às vezes, às vezes não, muito comumente, chega no consultório, a esposa leva. Sim. Olha, não sei o que está acontecendo com ele está bebendo muito, nunca bebeu desse jeito. E a gente vai ver que está deprimido. Nossa. E às vezes vira um problema duplo, né? Que além da depressão, às vezes já se criou uma dependência ao álcool. Eu já vi um caso de uma moça que compartilhou que ela tinha um chefe que ele era muito bravo, assim, ele era muito nervoso, né? Ele xingava todo mundo, estava sempre assim, enfim. Alterado. Depois ela saiu desse emprego e ficou sabendo que ele foi diagnosticado com depressão. Olha, né? Eu queria retomar só um pedacinho de uma fala que a Bárbara estava dizendo aqui sobre esse planejar a aposentadoria. Não era nem exatamente isso, mas ela falou, é uma pergunta que a gente tem que se fazer, o que eu gosto? Então, essa pergunta, o que é meu, o que é do meu desejo, independente da minha família, independente
do meu grupo social, dos meus amigos. Não. O que é realmente seu? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. O que me faz feliz? O que me faz levantar? E aquela coisa que arrepia a pele, que te dá um sorriso. Isso tem explicação para o outro? Não, não precisa ter. Isso é seu. Não tem que ser aquela fantasia, assim, né? Do que me dá felicidade com algo tão distante, não tá né? No externo, não está no pessoal que está nas redes e vai para Maldivas, não está naquela grife maravilhosa, nem, sabe, num prato lindo que você vai compartilhar ali, não. É uma coisa que dá um circo-tico, um negócio aqui dentro, sabe, assim, um fervor. Sim. Você fala, não, isso é meu, isso é genuíno. A marcenaria pode ser, as artes, pode ser estudar uma outra coisa que você sonhou e lá na época não conseguiu por questão de recursos, falta de tempo, se dedicar a uma outra profissão, a um trabalho voluntário, cuidar do seu próprio corpo também. Então, assim, pensar o que me move, o que é do meu desejo. E você falando em trabalho, eu achei fantástico, porque às vezes é a transição de carreira já aos 40 e 50 anos, né? Porque a gente pensa assim, ai, não, estou velho demais, já estou tão perto de aposentar, já estou velho demais para isso. Mas às vezes é algo assim que você sempre quis fazer e não pôde, porque você tinha contas para pagar, né, suas obrigações, mas que agora você pode sim exercer, né? Eu vejo pessoas iniciando faculdade já com 50 anos e formando e querendo atuar, né? Porque também a gente pensa no idoso só como voluntário, que tem esse papel muito importante social, mas também, por que não exercer uma outra profissão, se é isso que você gosta? É realizar um sonho mesmo. E não é abandono da sua primeira profissão, sua primeira formação. Minha primeira formação foi comunicação, foi o jornalismo. Muitos anos depois, eu fui estudar psicanálise. Olha só. Porque era algo que eu gostava e me encontrei, enfim. Então, uma coisa abandonou a outra, não. Elas vêm juntas, né? Elas podem conversar. E é legal vocês trazerem isso, porque a gente reforça algo que a gente sempre fala aqui no De Bem Com Você, que nunca é tarde para começar algo novo. E reforçam também essa questão de você se autoconhecer. É importante que você se conheça, né? E agora está na hora do quadro, que é absurdo. Então vamos lá, doutora Bárbara, conta pra gente aí um absurdo que você já leu ou ouviu sobre esse tema. Olha, é muito comum escutar esse absurdo, que é, eu morro de medo de tomar remédio e ficar viciada. Nossa. Né? Assim, isso eu acho que eu escuto uma vez ao mês, pelo menos, esse absurdo. Porque ficou muito registrado como remédio que vicia, se eu começar a tomar, eu nunca mais vou parar, eu tenho uma prima que toma há 20 anos e não para. E esses casos, na verdade, normalmente, na pessoa que toma 20 anos e não para, foi uma depressão que não foi tratada, né? Às vezes a pessoa foi num médico generalista ou até mesmo num psiquiatra 1, 2 vezes e ficou com aquela dose mínima de um remédio que não funcionou para ela por anos. E aí ficou uma depressão que melhorou um pouquinho, mas está cheia de sintoma residual ali. E os medicamentos que viciam realmente são os ansiolíticos e não os antidepressivos. Olha só. Então, Rivotril, né, que é o clonazepam, né, lorazepam, o prazolam, diazepam, esses sim, são medicamentos assim, que, por exemplo, a gente às vezes tem que usar para crise de pânico, mas que tem que ser usado com muita cautela ali, né, por pouco tempo, numa dose controlada, e que a gente vê assim... agora menos, mas há uns tempos atrás, pessoas tomando há 20 anos. Não, eu vou lá no posto, pego meu Rivotril. Eu não fico sem meu Rivotril. Nossa. Ele sim vicia. Agora, não existe um antidepressivo que vicie. O que acontece é o seguinte, para tratar a depressão, se é uma depressão leve, vão bastar outras estratégias de tratamento. Então, psicoterapia, terapia ocupacional, atividade física, às vezes mudança de alimentação, higiene do sono, né? Procurar ali preencher a vida com coisas que gosta, se cercar de pessoas mais positivas, né? Ter uma fé, seja lá no que for, também costuma ajudar muito. Mas se é uma depressão que passa a ser moderada, né? Ou seja, não está adiantando isso mais, ou a pessoa já está muito reclusa. O que a gente diz que é uma depressão moderada? Atrapalha nas atividades do dia a dia. Trabalhar para mim está difícil, tomar banho para mim está difícil,
cozinhar, que é uma coisa que eu sempre gostei, não estou fazendo mais. Isso já é uma depressão moderada, está atrapalhando muito no sono. Então, a partir daí, já precisa de medicamento para tratar, inclusive para a terapia funcionar. A gente fala que se a pessoa vai muito deprimida, uma depressão moderada ou grave na terapia, a terapia fica empacada. Entendi. Porque a pessoa não tem força para fazer o que precisa. Então, assim, às vezes, né? Então vai lá, vai na academia, vai um hobby, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não tem conta, serotonina, né? Ali, não tem noradrenalina disponível ali, porque tem a parte biológica também, né? Então, o remédio se torna essencial. Sim. E não é para sempre. Normalmente, se é o primeiro episódio, primeira vez que a pessoa deprimiu, vai ficar ali 1 ano. Se tira antes desse 1 ano, que é comum demais, melhorei, em 2 meses, não preciso mais não. Nossa, eu também já ia falar. Tem que desmamar, né, Bárbara? Não, eu ia ter perguntar um período ali para poder desmamar e não fazer esse choque, essa ruptura total. Isso eu acho muito importante falar, porque as pessoas têm essa melhora e falam, preciso mais. Não volta no médico, Não né? volta. Eu vejo, às vezes, a pessoa fala assim, eu tomo remédio tem 20 anos. Gente, mas às vezes a pessoa toma 20 anos, nunca foi no médico ajustar o remédio. Vai renovando receita. Tomei esse me fez bem, tô tranquila com ele. E não procurou. Eu vejo 2 situações, assim. Eu vejo a pessoa que começa a tomar, aí tem vários efeitos colaterais, dependendo do medicamento da pessoa, e fala, Suspende. não gostei, me fez, foi mal, treinar para me ajudar, agora eu piorei, e aí? Aí interrompe, não insiste, não volta no médico para ajustar a dose, Vejo enfim. muito E também. essa pessoa que aí melhora um pouquinho e fala, não preciso mais de remédio, não. Não preciso de com fazer ele o pra acompanhamento. sempre. Não vou voltar e tá E tudo tem bem. que ter essa aposta, Importantíssimo. porque é difícil acertar na remédio, primeira escolha do psiquiatra. O psicanalista não passa medicação, mas, como a Bárbara disse, muitas vezes a pessoa está num estado de prostração tão grande, de desânimo, que a análise ou a terapia não rende. O sujeito chega lá e não quer nem tocar nenhum assunto, nenhum trauma, nenhuma situação. Né? Não quer, está só chorando. Então, há necessidade, sim, do remédio como uma muleta para dar uma força, um apoio para que ele consiga dizer sobre a sua vida, mas é importante que tenha paciência, porque normalmente não se consegue na primeira tentativa. E na primeira Esse dosagem. é o remédio. Isso, né? Exatamente, porque a gente sempre começa numa dose mínima, justamente para ter menos efeito colateral. Porque quase todos podem dar náusea, dor de cabeça, ali nas primeiras 2 semanas. Insônia, ou às vezes sonolência demais. E aí eu falo que são 2 semanas de, assim, resistência. 2 semanas que a pessoa vai sofrer com efeito colateral para depois começar a se sentir melhor. Um período de adaptação. Isso, porque o efeito terapêutico só começa depois de 2 semanas. Mas é lógico, se estiver difícil demais, aí tem que falar com o psiquiatra e falar, não tá dando. E aí troca a medicação. E aí, como a gente começa nessa dose pequena, tem que voltar no mês seguinte para ajustar a dose. Ou para falar, não melhorou nada. Porque se não tiver melhorado nada, a gente vai trocar a medicação. Né? Então, assim, às vezes não é a primeira nem a segunda medicação, às vezes é a terceira. E aí cai como uma lua e fala, é esse. Agora, quando é de primeira, é tão bom que eu falo, nossa, que maravilhoso, né? E é outra pessoa que chega, né? Você vê que está funcionando. A pessoa, ela tem uma outra energia, uma outra luz. Não, gente, a pessoa não conseguir levantar da cama, sabe? Assim, você não conseguir tomar banho. Eu tenho pacientes que não tem 1 mês que não lava a cabeça, que não sai da cama. E aí, como que eu posso entrar com a minha intervenção, organizar a rotina, se ele não consegue fazer isso? Então, às vezes, o nosso primeiro atuação, né, o nosso primeiro papel como profissional de saúde que não é médico é encaminhar para o médico, e isso é fundamental. Ajuda, e aí a medicação entra, a gente tá junto com a pessoa, e aí sim, por exemplo, não tem como eu querer que a pessoa que não estava saindo da cama, que não estava tomando banho há 1 mês, comece daí a 2 semanas de medicação, ir para academia, voltar ao trabalho, ir para uma pintura, ela não vai conseguir. Então, a gente, né, e aí o terapeuta ocupacional tem esse raciocínio de pensar, olha, então nós vamos com pequenos passos adaptar isso. Então, o que a gente faz aqui no banho para deixar já tudo mais fácil? Vai deixar um kitzinho ali, já que a pessoa tem shampoo, sabonete, condicionador, hidratante, desodorante, as mãos na casa, né? Porque a memória, às vezes, fica muito ruim, muito prejudicada por causa da depressão. Então, a gente vai ter
post-it, um quadro branco, uma Pra agenda lembrar. aberta com a caneta em cima da mesa para ela poder anotar o compromisso mais importante, inclusive, O dia banho. tal eu vou no médico, banho, colocar um lembrete Lembrar no de celular. tomar o remédio. A gente trabalha, por exemplo, colocando lembrete no celular, tipo, 9 horas, sei lá, 8 horas levantar, tal hora tomar medicação, tal hora comer, porque às vezes a pessoa não tem vontade de comer. Beber água. Beber o idoso água. não bebe água. Tomar banho, né? E a gente tem que entender que, por exemplo, o idoso não é normal ficar deprimido, né? Todo mundo acha assim, é velho, tá deprimido, é assim mesmo. Não é. São sinais de alerta, né? Sim. Inclusive, a depressão piora as outras doenças. A gente sempre fala, né? Que quando o paciente está internado por outra causa, idoso principalmente, vamos supor, uma infecção urinária, mas está deprimido, a internação sempre é mais longa. Nossa, tem então... fator de risco já comprovado para demência. A Exato. depressão não tratada. Não é que se você teve um episódio de depressão leve e tratou que você vai ter depressão, mas essa depressão que você melhora um pouquinho, para a medicação por sua conta, para de usar, daí a pouco vai... Eu já tive paciente que o filho tomava antidepressivo, sobrou do dele, a pessoa vai tomar, depois, sabe? Vai fazendo degustação de antidepressivo. E aí, esse tipo de convívio com a depressão que não dá tratamento, né? E para o álcool, para as drogas, para qualquer outro caminho que seja, que não um tratamento adequado, também, além de vários outros problemas, é fator de risco para demência. Eu sempre falo, eu vou te dar primeira consulta, vou te dar meu telefone. Se tiver efeito colateral, eu aviso quais vão ter. A gente costuma escolher o medicamento pensando em qual efeito colateral a pessoa não quer ter de jeito nenhum. Que interessante. Então, às vezes, a pessoa fala, olha, eu não quero engordar de jeito nenhum. Aí eu já corto um tanto ali da lista. Eu não aguento náusea. E assim, é claro que depende também a escolha do que está impactando mais na depressão. Uma pessoa que está mais sem energia, uma pessoa que está mais irritada. Mas eu dou meu telefone e falo, se estiver te incomodando muito, você vai me falar antes de desistir. E aí você vai me mandar um WhatsApp, vai me ligar, porque você vai voltar até a gente achar a medicação que vai ajustar. E eu vou dar um exemplo meu sobre largar antes do tempo. Quando eu estava na faculdade, eu tive uma depressão, eu devia estar no 4º período. E aí eu fui num psiquiatra, tomei uma medicação, eu fiquei ótima. Foi assim, de primeira. E aí eu fui lá uns 2 meses depois, eu pensei, gente, eu já tô ótima. Eu não tinha tido psiquiatria ainda na faculdade, né? Aí eu parei de tomar. E aí depois de alguns meses, acho que deve ter demorado uns 8 meses, voltou tudo de novo. E aí eu voltei lá, ele me explicou, olha, você teria que ter ficado tomando, foi seu primeiro episódio depressivo, por 1 ano. 1 ano bem tomando essa medicação para a gente poder tirar, senão ela vai voltar mesmo. Então, normalmente, o que a gente faz é isso. É o primeiro episódio, você vai ficar aqui 1 ano tomando. É o segundo, 2 anos. Terceiro, se a pessoa teve 3 episódios depressivos, a chance dela deprimir de novo é mais de 99%. Nossa. Então, a gente faz um planejamento de ficar por mais tempo para depois conseguir tirar. Então, tem que ter esse relacionamento próximo ali. E olha como é importante você ter, né, esse acompanhamento, a pessoa que entende do assunto, né? Principalmente hoje com as redes sociais, as pessoas se perdem muito. Vamos aproveitar esse momento para assistir um depoimento? Depoimento da Sara. Vamos assistir, depois a gente comenta. Bom, eu tive depressão em 2020 e ela durou mais ou menos uns 4 anos. O tratamento foi um tratamento não linear, cheio de altos e baixos. Eu tive uma equipe de pessoas ali ao meu redor me auxiliando nesse processo. Então, a minha psiquiatra, a doutora Bárbara, a Paloma, minha terapeuta, meus pais, meu namorado, pessoas conhecidas, todas dando muito apoio e muita compreensão. O que a gente precisa nesse momento é de compreensão, de paciência. É um momento, um tratamento demorado. Eu tive que investir na atividade física, em tentar me alimentar um pouco melhor, em tentar dormir um pouco melhor, fazer pequenas coisas ao longo do dia que eram grandes conquistas para mim naquela situação. Foi tudo isso que me fez superar e hoje estar aqui para contar para vocês. Ai, maravilhosa, Bárbara. Bárbara não, né? Sara. Tantas Bárbaras no estúdio hoje que eu tô até perdida. Sara, muito obrigada, viu? A Sara, ela tocou em vários pontos, né? Sim. Ela tocou no apoio,
E na transferência, que precisa ter essa transferência com o médico. Então, ela teve a transferência com a Bárbara. O que é a transferência? É você confiar, é você contar o sucesso e o insucesso, acreditar. É um fazer a aposta no outro, né? A Bárbara ter esse cuidado de dar o número, ó, estou aqui, vou te retornar. E a Sara, eu acredito na Bárbara. Mas o entorno também. Ela falou da mãe, falou do namorado, né? Do apoio. E todo mundo levar a um caso da pessoa ter a melhora. A gente que está na clínica tem que ter essa escuta para também saber o que a família traz. Muitas vezes é necessário a família acompanhar essa pessoa e desmistificar o preconceito. Mas geralmente eles não falam com a família ou é normal falar assim? Eu acho que depende muito. O adolescente e a criança, o jovem adulto, ele costuma compartilhar com a família mais facilmente. Aí a gente vai ficando mais velho, parece que você vai se sentir uma carga maior de culpa. Não quer preocupar os filhos. Não quero preocupar, não quero ninguém. falar com a minha mãe, eu não quero compartilhar esse problema, eu dou conta, eu vou resolver, eu já cheguei até aqui. Toma o remédio, de repente o remédio está funcionando, não volta mais. Ou então, muitas farmácias, infelizmente, as pessoas fazem pesquisa na internet e falam assim, vou usar esse negócio aqui. Tem farmácia que vende receita. E eu quis trazer, né, quando você me perguntou, né, traz um caso de uma paciente que tenha tratado. Eu pensei na Sara porque foi um tratamento muito difícil. Falei, se eu pegar uma paciente que melhorou de primeira, assim, né? Todo mundo que vai assistir o programa vai achar que é assim. Realmente, a maioria não demora, né, essa quantidade de tempo. Em alguns meses, a pessoa já está melhor e depois a gente só mantém. Mas é justamente para mostrar que a Sara é uma pessoa jovem, muito bem instruída. E ela teve uma depressão que foi mais grave, realmente, assim, mais estendida. Era uma depressão refratária. Então, a gente tentava um medicamento, ela tinha uma melhora parcial, mas não completa. Depois, associava o outro, trocou, aumentava. Aí, o efeito colateral atrapalhava, às vezes prendia o intestino, a gente tinha que trocar. Então, assim, foi um processo multidisciplinar e de muita confiança e de feedback o tempo inteiro. E já tem mais de um ano que ela está muito bem. Eu falo que ela é um caso, assim, de super sucesso, porque ela mudou a vida dela. E ela não desistiu, né? E a gente vê muitos casos de pessoas que a primeira depressão foi com 20 e poucos anos e agora estão com 60. E você vê, é uma vida inteira deprimido. E que poderia ter sido uma vida completamente diferente se tivesse sido tratado, né, lá no início. E ela fala de mudanças de estilo de vida, assim, também, né? Além, óbvio, desse apoio. Então, a questão da alimentação, da atividade física. Olha, eu não gosto de atividade física, eu detesto, mas eu trabalho com envelhecimento, né? Então, isso foi algo que me ajudou a fazer, claro, né? Ter essa consciência, mas também eu trato atividade física, eu resolvi tratar igual remédio. Eu não tenho que tomar, né? Se a gente tem pressão alta, você não toma todos os dias? A atividade física é a mesma coisa. Então, gostando ou não gostando, eu vou lá e faço. O seu remedinho diário. E a partir depois de um tempo, no começo, o meu personal ficava assim, daqui a pouco você vai sentir saudade. Eu falava, que bobagem, claro que não. Nunca vou sentir. Mas sim, eu sinto mudança no corpo. Então, se eu paro uma semana, sei lá, adoeci, tive uma dor de garganta, parei, eu já começo a sentir falta. Então, é algo que... Realmente E toda mudança de hábito é isso. A gente tem que se expor e fazer. Né? Não adianta, né? Para a mesma coisa, depressão, você não consegue tomar banho, mas você está tomando medicação, você não consegue, mas todos os dias você vai tentar e vai dar um passo. Às vezes você vai chegar até o banheiro, vai voltar, não vai conseguir, mas você vai tentar e tem que ter essas pessoas, esse apoio ao seu redor, né? Então, às vezes vai ser um amigo, um familiar que vai mandar comida congelada, alguém que vai na sua casa, vai picar as frutas e já vai deixar lá, porque você não consegue levantar e picar. Vai ser alguém que vai ter esse cuidado, assim, de deixar uma toalha bonita, né? O banheiro cheiroso, arrumadinho. Você falar isso, porque às vezes a gente fica pensando, né, Nikele? Como que eu vou ajudar? Pois é. Né? Meu amigo, às vezes você vê uma pessoa que, de repente, você fala assim, nossa, estou achando ele meio para baixo, como que eu vou poder ajudar? Tem muita gente que quer tentar ajudar e atrapalha, né? E assim, uma coisa que atrapalha é
Ou, você vai melhorar, cara, força aí, vai dar é certo. Isso mesmo, não tem isso jeito, mesmo. Ou alguém que Todo mundo é triste. ou alguém que você vai contar que você tá mal e a pessoa fala, não, mas quando eu fiquei mal... Aí conta coisa muito pior. Tem uma gente muito pior que competição pra ver você quem nesse momento. Olha né? aquelas crianças passando fome. E não é sobre isso, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas ela tem curso superior, tem um bom salário, uma família linda, Bem nascida. tem tudo. Tá depressiva E por tá quê? depressiva. Aí a própria pessoa fala, gente, como que eu tô assim? Como que a gente pode não fazer? tem O que, que a relação gente com pode? Como que a gente pode abordar Pois essa é. pessoa? Qual que é o caminho? Como amigo, eu acho que a questão, ou familiar, alguém que quer apoiar, é falar, olha, eu tô vendo que você não tá bem, como eu posso te ajudar? Eu tô aqui com você. Às vezes, se quer só uma companhia, eu posso vir na sua casa, ficar aqui, marcar um café, e aí a pessoa não quer, em vez de você falar, poxa vida, assim você não vai melhorar, e falar, não, tudo bem, então eu vou na sua casa, vou ficar ali com tomar um você, café com você em vou tomar um casa. café com você. É alguém que vai te ligar, mas que vai te falar coisas boas. E coisas boas é ter até bom senso. Não é sair encaminhando 1 milhão de vídeos falando sobre cura, né, sobre Deus, porque às vezes um vai resolver, e aí, sei lá, de atividade física, É não uma é ficar coisa falando... mais profunda, né, Bárbara? Acho que é ter a escuta do que é cada um. Sim. Porque quando a gente fala que você tem uma família legal, você tem um emprego, você tem casa, o outro está morando na rua. Bom, a dor e o trauma, ele é muito individual. Exatamente. Cada um que sabe da sua própria história e como é que você foi quando era criança, para que hoje, adulto, você sofra diante da situação A, B ou C. Porque tem gente que está sofrendo porque não pode comprar uma viagem tal, e o outro está sofrendo porque está passando necessidade. Mas as dores são invalidadas? Não, não são invalidadas. Cada qual sabe o seu peso e o tamanho. Então, ter esse cuidado na hora de escutar o outro, porque, de repente, o que ele te conta, você está com suas contas atrasadas e o outro está te contando que está com problema porque não consegue, digamos, fazer uma massagem não sei aonde, você fala, pô, mas fulano está muito chiliquento. Mas a dor dele é uma, a sua é outra. E quanto à dor a cuidar da pessoa, eu sinto muito assim, Nick, que não tem nada mais precioso no mundo do que o tempo. O tempo não volta, não tem preço, não tem recuperação. Então, se você doa um pouco de tempo na sentar para tomar o café, ou dar uma ligação, fazer uma chamada, ou, o que você quer assistir? Vou assistir um programa que você não gosta, mas tudo bem. Então, é a doação do tempo para essa colocar à pessoa. disposição, Eu estou aqui, me conta o que você está Quero querendo, te o que você está ouvir, né? sofrendo. Às vezes Segura ir com na a pessoa mão. para o psiquiatra, para Sim. terapia, Dizer, para atividade às vezes, física. Às vezes tem que ir junto, eu vejo muito isso. Assim, um irmão vai junto, Pegar ou uma pela mão. esposa, um marido, fala, eu trouxe ela aqui arrastada na primeira consulta e tem gente que chega morrendo de medo. Ai, meu Deus, eu tô no psiquiatra. Aí eu falo que o elogio que eu mais gosto de receber é, nossa, você nem parece psiquiatra. A pessoa fica achando assim, né? Imaginando Que é um monstro de 7 Vai chegar um cabeças, sujeito né? todo descabelado lá e que vai, entendeu? Exato. Vai recriminar. E eu costumo dizer, porque junto com a depressão vem muita culpa. Então, assim, eu atendo muita gente que se sente muito privilegiado e se sente Materialmente, culpado. né? Materialmente. Nossa, mas eu tenho tanta coisa, se eu quisesse eu tinha oportunidade de, sei lá, passar um mês fora, fazer isso, fazer aquilo, mas eu me sinto mal, eu fico pensando, por exemplo, na minha funcionária que está com muito mais problema que eu, que está com um filho doente, que está com isso e aquilo, eu não tenho direito de ficar chorando, de ficar triste desse jeito. E eu falo que a depressão não tem que ter uma proporcionalidade, não. Não, esse problema aqui dá depressão. Esse outro problema aqui não dá, não. Né? Porque depende também do cérebro da pessoa, da predisposição até genética que ela tem. Olha só. Então, tem gente que perde a casa, perde a família inteira Tá e não ótima. deprime. Né? Tem a tristeza, tem o luto e não deprime. Tem gente que não consegue identificar nada na vida, assim, que tá tudo certo na minha vida, mas por que eu estou deprimido? Que é uma depressão mais endógena mesmo, né? Mais biológica, porque normalmente soma as duas coisas, é algo externo junto com o biológico, mas às vezes é só biológico. Aí você vai ver o pai deprimiu e nunca tratou, o avô deprimiu, Já né? tem uma a carga mãe, genética aí, Gerações aí, né? E Tem é. algo que se herdou geneticamente e tem que lidar com isso. Sim. E é interessante como tudo que a gente traz aqui, a importância de individualizar, né? E da pessoa também é testar o que vai dar certo, o que não vai, se arriscar também, né? Sim. Vamos assistir mais um depoimento? Vamos. Vamos lá. Meu nome é Ariadna Marra, tenho 59 anos e vou contar para vocês a história
da superação da depressão. Ao longo da minha vida, eu tive 8 crises de depressão, mas foi aos 39, 40 anos que eu tive a pior de todas. Crises de choro infinitas, isolamento, apatia, vontade de morrer como todos que estão nessa situação. E foi numa aula de arte, numa escola de arte, que eu descobri um talento que mudaria minha vida para sempre. Eu descobri a minha capacidade de desenhar, de escrever, de pintar. Eu passei a trabalhar com isso, fiz exposições, várias exposições, fiz exposição internacional. Escrevi um livro, Seu Defeito é Seu Favor. Hoje eu não consigo imaginar minha vida sem arte. Já tentei sair, não consegui, graças a Deus, voltei. Descobri minha essência, que é essa mesmo. E agora trabalhando com arte e terapia, faz todo sentido de ter superado a depressão, trabalhando com arte e ajudando outras pessoas. Maravilhosa, gente. Inspirador o depoimento dela, né? Assim, acho que é para esse momento, já encaminhando aqui para o final do nosso programa, considerações finais. O que vocês me falam? É lembrar que a depressão são vários fatores ao mesmo tempo e que buscar tratamento realmente, não é fraqueza buscar ajuda. E a ajuda vai vir de mais de um lugar, do psiquiatra, de um terapeuta, da atividade física, de mudanças de hábito. A gente, como família, a gente deve estar junto, como amigo, né, ao lado, apoiando. Se tiver medo de medicação, né, dúvida, se vicia, não vicia, vai tirar uma dúvida com o psiquiatra, que ele vai te explicar direitinho qual vicia, qual não vicia. E a tendência é sempre a gente escolher aquele que não vai viciar. E, doutora, só para a gente desmistificar também, né? Porque o psiquiatra tem gente que tem muito medo. Nossa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, nesse lugar e tudo mais, assim. A consulta com o psiquiatra é tranquila, né? Como é que é? É uma conversa, né? Eu falo que é uma conversa, a pessoa conta o sofrimento e a gente tenta ajudar. E ali é criada uma relação que vai durar algum tempo, né? Normalmente ali 1 ano. E aí é uma hora que eu gosto muito, que é a hora da alta. Pronto. Tá e algumas pessoas acham que assim, ir ao psiquiatra já é o fundo do poço, né? E eu acho que o que a gente tem que trabalhar é não esperar chegar no fundo do poço para procurar essa ajuda. Primeiro sinal, já eu acho que hoje os jovens têm mais facilidade com isso, porque quase todos vão no psiquiatra, né? Acho que a geração aí dos 40, 50 mais tem que acompanhar essa... Acho que a pandemia trouxe um pouco disso, um pouco mais de facilidade nisso, né? A gente fala, eu acho que eu poderia ver se eu preciso de ajuda, né? Quem sabe eu posso melhorar um pouco mais, tirar essa dúvida. Às vezes acontece o paciente chegar e eu falar, olha, seu caso não é remédio. Ele sai até meio decepcionado, né? Mas não vou sair com receita. Mas acho importante, né? Deixar o preconceito. Existe o sofrimento, tirar a dúvida. Deixar o preconceito de lado, eu acho que tem que se priorizar. Nós que estamos aqui nesse espaço conversando sobre mulheres 40 a mais, vocês que estão aí me escutando, a segunda fase pode ser a melhor, pode ser a fase que você vai ter a sua melhor versão, entender este corpo, respeitar este corpo, buscar ajuda, buscar apoio, um grupo de outras mulheres, ou na análise, na terapia, enfim. 40 a mais é um momento de você ressignificar a sua história para trás e olhar para frente. O que serve para mim? Eu posso ser uma mulher interessante, posso ser uma mulher pulsante, uma mulher que coopera na sociedade, que produz, enfim. É um momento de alegria, a melhor versão total. Esse é o conceito que eu defendo como psicanalista e como uma mulher que tem 57 anos. Sim, e acho que vale, assim, né, para últimas palavras aqui, a gente reforçar o 188, gente, que é o telefone do Centro de Valorização da Vida. Então, você não precisa passar por nada sozinho. Tá certo? Depressão é uma doença real. Ela existe e tem tratamento. Meninas, muito obrigada por vocês virem hoje. Amei a nossa conversa. E você que está aí, guarda aí na sua cabeça. Se você está passando por alguma situação como essa, se identificou, busca ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. Tem muitos profissionais de saúde aí para a gente ir atrás, né? E buscar o tratamento. Cuida do seu corpo, cuida da sua mente, das suas emoções. Aproveita a vida, permita-se viver com mais qualidade de vida e bem-estar. É isso, de Bem Com Você fica por aqui. Nas redes sociais, você conversa com a gente no Instagram, @TV Horizonte Oficial, no YouTube, @tvhorizonte.oficial. Você assiste todos os nossos programas. Até o próximo programa. Tchau!